Bom dia a todos. Hoje nós estamos retomando esse programa, que é uma série de entrevistas que nós fazemos com os treinadores da rede Dragon Dream em Brasil. E hoje nós vamos entrevistar a Lisandra Barbuto. Estamos aguardando a chegada de Lisandra. Esse é um programa da rede Dragon Dream Brasil, onde quinzenalmente nós entrevistamos os treinadores da rede Dragon Dream Brasil, no sentido de produzir conteúdos que ficam disponíveis na rede. Bom dia, Lisandra está chegando aqui. Bom dia, Dia, Lisandra. tudo Tudo bem? bem com você? Tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, Glória, bom dia a todo mundo que tá aí. Bom, bom dia. Então, gente, Aí. sejam todos muito bem-vindos para essa nova entrevista. Nós estamos retomando o nosso trabalho dentro desse programa Diálogos Dragon Dream, que quinzenalmente a gente entrevista os treinadores da rede Dragon Dream em Brasil. E hoje nós vamos entrevistar a Lisandra Barbuto e estamos aqui aguardando a chegada de mais algumas pessoas. As pessoas já estão nos cumprimentando, dando bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, em toda atividade que a gente faz de Dragon Dream, eu gosto muito de puxar assim as dinâmicas do Dragon Dream mesmo. Então, vou convidar todos vocês para a gente fazer um breve Pinacari, para a gente assim se concentrar, buscar o nosso estado de presença. Pode ser? Pode ser, Lisandra? Pode ser, claro. Quem sabe você fala um pouquinho do que é Pinacari, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que talvez não saibam o que é. Ah, sim, de fora, né? É. Ótimo. Então, gente, ó, o Pinacari é um momento que a gente se concentra, né? A gente fecha os olhos, a gente se concentra e busca o nosso estado de presença para que a gente possa estar aqui e agora. Então, fechando os olhos, convidando vocês todos a fechar os olhos, ficarem numa posição bem confortável onde vocês estiverem sentados, respirando leve e profundamente. Colocando os pés no chão, sentindo a presença da terra, sentindo a força da gravidade, essa força poderosa que nos sustenta nesse planeta. Inspirando e expirando. No momento assim de relaxamento mais intenso, a gente já consegue ouvir a batida do nosso coração. E as pessoas que conseguem ouvir a batida do seu coração são pessoas muito especiais, porque conseguem buscar o seu estado de presença. Então, o convite agora é que cada um busque no seu coração o seu estado de presença, seu estado de atenção,
para estar presente aqui e agora, e reconhecendo todas as pessoas que estão conosco nessa entrevista. Cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos. Gratidão a todos. Vamos fazer agora também um breve check-in. O check-in no Dragon Dreaming é uma forma da gente dizer como é que nós estamos chegando nesse dia de hoje, nesse encontro, nessa entrevista. Eu vou fazer primeiro um check-in rápido, e depois passo para a Lisandra, e em seguida a gente começa a entrevista. Então, eu gosto sempre de colocar meu nome na roda. Meu nome é Glória. Eu chego para esse evento de hoje, assim como esse dia maravilhoso que está aqui em Brasília, esse dia azul, fresco, com essa brisa muito gostosa aqui nesse lugar que eu estou. E assim, a minha palavra é alegria, a minha palavra é esperança, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo nesse mundo. Gratidão. Você, Lisandra, como você chega para essa entrevista de hoje? Então, chego também super feliz. Aproveito para convidar aí, já que o Instagram a gente não pode falar, mas colocar aí as pessoas nesse check-in também. Quem quiser digitar aí como você está agora, chegando, assim, entrando aqui nessa conversa, e a gente pode interagir de alguma forma. Então, chego super feliz de estar conversando com você, Glória. A gente tem muito tempo que não se fala. Aqui em BH hoje está um dia chuvoso, mas que eu gosto também. E diria que a minha palavra que eu trago, que eu coloco aqui na roda é interconexão, é colaboração, que é a forma que a gente tem de superar problemas complexos, né? Situações complexas. Então, acho que vai ser um pouco aí sobre a nossa conversa hoje. E aí convido aí as pessoas para colocarem a sua palavra também, o seu estado, para a gente ir interagindo. Legal, algumas pessoas já estão se manifestando e ao longo aí de mais uns 5, 10 minutos as pessoas podem ainda colocar a sua palavra, né? E a gente vai, então, iniciando a nossa entrevista. Eu vou fazer primeiro uma breve apresentação da Lisandra, porque sei que tem pessoas de fora da Rede Dragon Dream assistindo aqui a nossa entrevista, né? Bem, Lisandra Barbuto é uma pessoa, assim, que dispensa apresentação, né? Ela é uma pessoa que, assim, está no Dragon Dream praticamente desde o começo, quando o Dragon Dream veio para o Brasil. E Lisandra é uma das cofundadoras do Instituto Possibilities, ao lado de John Croft e Daniel Corner, né? E Lisandra, ela é terapeuta ocupacional, ela é consteladora familiar, é consultora e facilitadora internacional de projetos de processos colaborativos. E nem precisamos dizer que Lisandra é uma treinadora, uma tutora de Dragon Training. Bem, eu não vou ficar falando muito, porque a gente quer mesmo ouvir Lisandra hoje. E o nosso tema de hoje é as experiências interculturais que Lisandra tem ao longo de toda essa rica trajetória. Então, com a palavra, Lisandra. Muito bem. Eu acho que, assim, quando você traz aí logo no início o Pinacari, acho que é uma boa forma da gente começar essa conversa, né? Que o Dragon Dreaming, a gente está aqui falando, né? Desde o Dragon Dreaming também, mas sempre coloco que o Dragon Dreaming é um convite, né? As atitudes colaborativas, né? O Dragon Dreaming nos oferece aí ferramentas, ideias, conceitos que nos leva à colaboração, né? Que nos ajuda a entrar no estado de colaboração. E o Dragon Dreaming, ele é, digamos assim, um apanhado de conceitos interculturais, né? E aí, quando você traz, então, vamos fazer um Pinacari,
aí me despertou essa... Vamos começar por aí. Vamos começar pensando sobre como a gente supõe, né, que o outro sabe de alguma coisa que eu falo, algum conceito que eu tenho. Então, suponho que o outro já entende o que eu estou dizendo, né? E creio que aí vem os conflitos interculturais e também os conflitos culturais. Porque entendo que quando a gente está lidando com um outro ser humano, aí já é uma relação intercultural, né? A gente não pensar simplesmente na ideia de que intercultural significa necessariamente pessoas de outro país, né? Eu gosto de pensar também nesse micro, que às vezes eu converso então com pessoas de outra língua, mas quando eu estou falando em português, com uma pessoa que fala português, eu acho que é tão desafiador quanto a gente falar em outra língua, né? Então, o Pinacari, nesse caso que a gente começou aqui, vamos fazer um Pinacari, e te convido a vamos explicar um pouquinho o Pinacari, é porque não necessariamente todo mundo entende que é isso. E aí, então, para eu entrar numa relação com outro ser humano, e principalmente se esse outro ser humano vem de um contexto histórico distinto, de uma cultura distinta, né, com conceitos, valores distintos, se eu já entro no meu suposto saber, não há relação, né? Há ideias e suposições, e aí a gente acha que está se comunicando, mas a gente não entra de fato na comunicação profunda e real, que é essa comunicação profunda que me leva a me conectar de coração a coração, né? A gente adora falar, né? Vamos nos conectar de coração. Mas o que é isso de fato, né? O que é? Eu não consigo me conectar com o coração de outra pessoa, entrar nessa relação, se eu estou com as minhas suposições, né? Que é o John sempre fala assim, com a pequena voz na minha cabeça, né? Aqui dizendo a pequena voz. Quer dizer, se eu estou com todas essas vozes, com todas as suposições do que eu penso que eu sei, não há relação. Então, diria que a entrada para eu me relacionar e me relacionar com outro de outra cultura é eu estar aberto. Eu tirar os meus conceitos, né? Eu esvaziar os meus conceitos, esvaziar as minhas suposições e permitir que me entre o do outro, né? Então, o Pinacari é esse convite. O que é o Pinacari, afinal? O Pinacari é isso que você traz. Vamos entrar no estado de presença. É uma palavra aborígene, né, dos Noongar, da Austrália Ocidental. Tem uma outra palavra aborígene que é Didiniri, que é essa palavra também. Dadiri, desculpa, que essa palavra também significa, tem mais ou menos o mesmo conceito. E o Pinacari, ele tem um sentido de me conectar com a terra, estar atento, prestando atenção de uma forma relaxada. Que eles, no sentido bem literal, é quando o canguru levanta as orelhas. Então, ele está no estado de atenção, mas não é tensão, né? É atenção. Atenção relaxada, digamos assim. E aí tem uma outra parte desse conceito que eu aprendi com o aborígene na Austrália, que significa, eu posso dar um conceito de Pinacari que significa também um bastão da fala, mas um bastão da fala invisível. Então, quando estamos em estado de Pinacari, e aí nos aborígenes é um estado de Pinacari, não é não vamos fazer Pinacari e aí depois a gente, pronto, vamos fazer outra coisa e me esqueço. É uma atitude, né? Eu estou em atitude de Pinacari, digamos assim. Então, é como se fosse o bastão da fala invisível, que a pessoa que está falando tem o tempo dela e ela não se estende, ela não fala mais do que o necessário,
né? Ela não ocupa o espaço total daquele diálogo, daquela comunicação. Ela fala o que tem que ser dito nesta atitude e toda a atenção é dada a ela. E quando ela termina de falar, passa então esse bastão da fala invisível. Então, o Pinakari, ele também tem esse significado de estarmos atentos a comunicação com o outro. Então, é um conceito intercultural, né, que a gente pode ir trazendo para as nossas atitudes também. Então, assim, para introduzir, me inspirou aqui o conceito do Pinakari, para a gente trazer aí a ideia de intercultural, né? O que é isso? E como eu me ponho aí? Muito bom, Lisandra. Assim, uma grande aula aí para nós todos. Gratidão sobre o Pinakari e sobre o bastão da fala, né? Que são assim ferramentas muito importantes para nós, né? Que trabalhamos com comunidade, que trabalhamos com cooperação, com colaboração. Lisandra, assim, a gente tem tanta coisa para conversar e assim eu fico assim com mil ideias aqui querendo perguntar muita coisa, mas assim acho importante também porque tem pessoas de fora que você contextualizasse um pouquinho assim a sua chegada ao Dragon Dreaming, sabe? Acho que é interessante as pessoas saberem. Tá. Então, a minha, né, como você disse aí, a minha formação primeira é em terapia, né, em terapia ocupacional, e trabalhei ali muitos anos, assim, mais ou menos 10 anos, num contexto de reabilitação neurológica. E nessa minha jornada da saúde, né, que ali também fui estudando constelação, fui estudando as terapias terapia sistêmica, né, nessa trajetória e no contexto de saúde não é possível a gente trabalhar sozinho, né? Então, nessa trajetória da terapia, eu já estava trabalhando, investigando a interdisciplinariedade e como que a gente pode trabalhar de fato na prática com a interdisciplinariedade. E chega à conclusão de que existem muitos estudos, e na época eu estava fazendo muitos estudos teóricos também, sobre os conceitos, sobre o que é isso, né? Isso há mais ou menos aí uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, assim, eram conceitos muito novos, né? Então a gente precisava basear na teoria e tudo isso, principalmente na academia, né? Que assim, a academia exige muito isso. E aí fui trabalhando com grupos, nesse momento, com grupos de saúde interdisciplinares, e a vida foi me levando um pouco aí para ir coordenando esses grupos. Nesse sentido, eu falei, bem, aqui só no contexto saúde e academia, não vou poder, não tinha muitas ferramentas, né? Eram ferramentas assim, muito limitadas para a gente falar de interdisciplinariedade, falar de trabalhar de forma colaborativa. Então, era mais ou menos em 2007, 2006, eu comecei a estudar teoria U, que foi a primeira assim, tecnologia social que apareceu. Assim, naquela época, tipo, o Otocharme, tudo isso era uma grande inovação, né? Esses conceitos de parar, de vamos respirar, né? Que o Otocharme traz também de forma tão bonita. Então, foi me despertando e investigando outras tecnologias sociais para, de fato, entrar de forma eficiente no trabalho colaborativo. Paralelo a isso, eu entrei numa crise pessoal e profissional, porque aí eu fui sentindo que não era bem ali que era para eu estar, né? Então, essa crise foi aí, né? Eu acho que as crises e os conflitos esses momentos que a gente vive agora também, né? A crise é sempre uma grande oportunidade e eu vivi essa oportunidade. Então, no meio dessa crise, fui estudando mais, foi abrindo esse outro braço, né, de estudo, de tecnologias, de cursos. Tive uma sorte de fazer um curso muito interessante com uma pós-graduação de sustentabilidade integral, que se chamava, que mergulhamos fundo com a Susan Andrews, que é uma mulher fantástica, ela que foi a idealizadora desse curso, dessa especialização. E aí ali eu entrei em contato com professores do MIT
que também trabalhavam com Otto Scharme e Peter Senge. A Linda Both, que era uma mulher fantástica, que assim, abrindo, e aí naquele momento assim, foi uma grande abertura para mim dessa integração da saúde, da terapia, com tudo que eu trabalhava lá, né? Gestalt, que também foi uma abordagem que eu mergulhei e tive grandes professores, com os processos colaborativos que necessariamente são de interações humanas, né? Então, fui fazendo esse link e aí eu terminei essa pós-graduação logo que o John estava vindo para o Brasil. E quando eu estive com ele, apresentei né, essas minhas ideias e a forma que eu estava já trabalhando aí, propondo. E aí, naquele momento, eu abri tinha um negócio, estava empreendendo aí nesse ramo com uma empresa que chamava Gênesis, que depois, com toda por onde a minha vida seguiu, acabou fechando. E hoje a gente tem o Possibilities Institute. Então, quando eu apresentei para o John e mostrei tudo isso, e já estava fazendo. Aí a gente começou a dialogar e começamos a integrar aí os nossos saberes. E logo no curso que eu fiz com ele, eu já apresentei, já fiz alguns trabalhos, algumas sessões ali dessas ideias que estavam emergindo e colocando em prática. E desde então a gente trabalha junto, né? Então aí já vai aí para quase 9 anos. E aí aí minha vida foi para outro lugar e foi para outro rumo. E eu estou super feliz agora nesse lugar que eu estou. Assim, confesso que a crise foi uma grande oportunidade que me abriu muitas portas e muito aprendizado, principalmente, né? Muito aprendizado. Então, essa tua experiência, né, rica, né, durante anos aí trabalhando com pessoas e aí assim um encontro com o John que traz, né, essa metodologia que ele sistematizou. Então, isso aí assim é um grande presente, né, para todos nós esse trabalho que vocês fazem. Mas assim, Lisandra, a gente quando faz o primeiro curso de Dragon Dream, né? Eu assim como aluna, estou dizendo e tal, a gente sente muita força da metodologia, né? Mas ao longo do tempo, aí é que quando a gente começa a ler os materiais, quando a gente começa a ler as fichas e que a gente começa a se interar com os demais treinadores, com as pessoas que trabalham com isso, aí sim é que a gente sente a potência dessa metodologia, né? E você tem trabalhado muito com o John Croft, assim, aprofundando esses conceitos, criando novas possibilidades de uso desse conhecimento, né? Eu acho que bem interessante você colocar um pouco dessa experiência para nós, acho que vai ser muito enriquecedor. Muito bem. Você diz dos estudos propriamente? Por onde Sim. vai? Assim, porque você praticamente convive com a fonte, né? Assim, no dia a dia, como podemos dizer, né? Então, assim, muitos arras surgem nesse contato, né? Uhum. Então, vou dizer assim, da minha experiência pessoal para começar, hein? Pode ser? Sim, claro. Quando eu me deparei com o Dragon Dream, foi de fato essa assim, uau, porque o John ele tem essa mente maravilhosa assim, que poucas pessoas realmente têm, de conseguir fazer a associação de uma série de conceitos complexos e juntar e tornar isso simples, né? Que aí, tanto que a gente olha a roda, né, o modelo do Dragon Dream e a gente entende. E aí as pessoas, eu sempre digo isso nos cursos, por que a gente chega assim e olha para esses conceitos e diz, nossa, mas eu já sabia disso. Muitas pessoas falam isso, né? Assim, mas eu já sabia. E de fato, a gente sabe. Isso eu sempre digo, sim, você já sabia. Porque o que o John conseguiu fazer nessa associação, né? Porque ele pegou teoria dos sistemas vivos, ecologia profunda, os aborígenes, né? Técnicas, porque o método propriamente ele foi sendo
testado e retestado com técnicas, de outras técnicas que foram se adaptando para entrar aí dentro desse corpo de conhecimento, né? Que agora sim estou terminando finalmente os estudos que culminou no meu mestrado estudando o Dragon Dreaming propriamente, e me dou conta que o Dragon Dreaming é um corpo de conhecimento que a gente pode entender pela filosofia dele, que a gente pode entender como um modelo ou como um método, né? Então, quando eu consegui ver dessa forma, ficou muito claro. Então, por que eu cheguei nesse entendimento? Porque quando eu me deparei lá 10 anos atrás com o Dragon Dream, foi esse, uau, realmente faz super sentido. E quando eu trabalho com indivíduo, nada melhor do que esse modelo que me apresentava o indivíduo que dialoga todo o tempo com o ambiente. Isso era tudo que eu precisava para seguir os meus trabalhos há 11 anos atrás. Era esse modelo. Falei, uau! E aí, no meu aprofundar, né? Tanto com o John, quanto com os estudos, quanto com os cursos, dando curso, as dúvidas das pessoas, o que dá certo, o que não dá certo. E aí comecei realmente a mergulhar nessa investigação e na investigação de onde vêm todas essas teorias. Me dei conta exatamente que o Dragon Dreaming trazia um monte de informação, mas elas não estavam assim, sistematizadas, né? E isso às vezes gerava muita confusão quando você ia levar esse conhecimento para determinados contextos, né? Tanto que até hoje algumas pessoas entendem o Dragon Dreaming como alguma coisa alternativa, como alguma coisa que não cabe em determinados contextos, né? Que não vai caber numa empresa assim ou num lugar assado. Então, existem algumas resistências, né? Até na própria academia tradicional, né? Por quê? Porque ele traz assim um monte de informação. Então, comecei aí com o John e às vezes assim alguns conflitos também para a gente rever alguns conceitos que estavam ali, mas a gente fui mergulhando aí mesmo. E cheguei nesse entendimento. Eu diria que o Dragon Dream, como eu disse no princípio, é um grande diálogo intercultural, né? Porque ele foi lá nos aborígenes, mas também foi lá na teoria dos sistemas vivos. Então, assim, e conseguimos fazer esse diálogo e gerar uma coisa maravilhosa que inspira pessoas no mundo inteiro, né? Então, eu diria que esse é o meu meu grande aprendizado, né? É daí que a gente pode trazer esses conceitos todos do Dragon Dreaming, não para simplesmente sentar e fazer um projeto, mas como que eu consigo trazer esses conceitos para a minha vida cotidiana? Por isso que quando eu falo, não, vamos mudar, assim, a gente não está falando só de Dragon Dream, a gente está falando onde o Dragon Dream me leva, né? Onde todos esses conceitos me levam. Eles me levam a chegar num lugar de uma percepção de que eu aplicando esses conceitos na prática, eu posso estar de fato em colaboração, em todos os sentidos. Quando eu estou na fila esperando alguma coisa, né? Quando eu estou ali nesse contexto agora que se a gente não colaborar, a gente vai ter muito problema, né? Quando eu estou na minha família. Então, a gente pode ir aplicando esses conceitos, estando nessa atitude na vida, né? Eu diria que esse é o grande aprendizado que eu tenho e que é o que me inspira a continuar estudando Dragon Dream e outros caminhos também, né? Outros caminhos aí da colaboração. Não sei se respondi assim a pergunta. Muito bom, muito bom. Respondeu sim, Lisandra. Assim, a gente, eu percebo muito assim, o Dragon Dream não é assim você ensinar Dragon Dream, você aprender Dragon Dream. O Dragon Dream é viver Dragon Dream, né? Porque daí assim você entra verdadeiramente nesse conhecimento, né? É uma coisa assim que interioriza muito na gente, né? E também, Lisandra,
A gente tem muita curiosidade em saber assim dos trabalhos que vocês fazem em outros países, né? Como é isso? Porque o brasileiro ele é muito dado, né? Ele é muito aberto. Então, assim, as atividades que a gente faz de Dragon Dreaming, acho que a gente tem uma certa facilidade, porque as pessoas se abrem mais. Como é Uhum, que você vê isso em outros países? Como é essa cultura? Fala um uhum. pouquinho para nós sobre isso. Eu vou contar um pouquinho, mas eu não vou levar assim, país tal ou cultura tal, tá? Vamos contar assim no geral para a gente não ter nenhum tipo de julgamento aí, né? Ou desentendimento, né? Do que fala. Então, eu também, podemos falar de culturas fora? Sim, há culturas que são bastante resistentes, né? E há culturas que percebo que aparentemente são resistentes, mas na verdade é uma forma de estar, né? Tive uma experiência, por exemplo, de alguns anos, assim, até fiz trabalhos não só com Dragon Dream, mas também outros tipos de trabalho, de facilitação, de consultoria, com alguns projetos que tem nesse país. É, e, e no princípio, por exemplo, um primeiro momento, as pessoas me pareceram um pouco frias. Mas aí eu fui entendendo, né, com o decorrer, que na verdade elas estavam extremamente abertas e vazias do que elas sabiam, e era um contexto em que tinham pessoas altamente qualificadas, informação mesmo educacional, né? E o mais maravilhoso, isso foi um grande aprendizado, que um aprendizado de mim mesma, inclusive, de que eu supus, né, que aquela atitude era uma atitude de estarem fechados, mas na verdade estavam extremamente abertos, disponíveis a escutar, a entender primeiro o que a gente levava, para trazer as questões que eles tinham, para trazer a experiência. Então, isso foi uma experiência maravilhosa de me dar conta assim, olha como se eu entro na minha suposição, e se eu sigo na minha suposição, eu entro julgando aquelas pessoas, né? Mas, na verdade, era outra coisa. E o trabalho fluiu maravilhosamente bem, né? Maravilhosamente bem por essa abertura. Hello, Marco Stein. It's really good to see you here. It's my friend, and he doesn't speak Portuguese, but it's good to have you here. Listen, my Portuguese. E enquanto outras culturas são, sim, de fato, extremamente fechadas, né? Extremamente fechadas, e aí acrescento uma outra questão intercultural, que é a minha posição, que aí quando a gente fala de relações interculturais, necessariamente a gente está falando também, ou podendo ser também, melhor, podendo ser também, as relações hierárquicas e de poder. Porque também já vivi muito. Como mulher, latina e jovem. Né? Ainda sou jovem. Então, né? Então, isto, também já vivi isso em cursos, em consultorias, em facilitações, de que desse preconceito explícito que, bem, aí pode bloquear o trabalho se a gente não for, né, não conduzir e não tiver um pouco de humildade, eu diria que nessas situações precisa de humildade para não entrar no confronto e aí ficar pior. Mas então, essas E aí experiências. também, nesse contexto, Lisandra, é importante também a experiência pessoal que a pessoa traz de outros conhecimentos, né? Que às vezes são necessários para trazer dentro Sim, de um encontro como esse, para promover assim, a liberação, né? exatamente. Para promover as pessoas se abrirem a se entenderem, né? E Entenderem o processo. exatamente. Então, e aí, assim, só conseguir superar, né, que realmente é muito difícil, não vamos negar, porque é muito difícil quando se depara com um contexto de preconceito dessa natureza.
porque é uma invalidação de você enquanto pessoa, né? Enquanto competência técnica, não se questiona isso, se questiona este primeiro lugar, nessa primeira posição que é mulher latina jovem. Então é isso que estava em questão, né? Então, nessa situação, cabe muito a parceria, e por isso é muito legal o trabalho junto, né, de cofacilitação, porque aí a gente consegue mudar as dinâmicas, mudar o programa até mesmo, então, para que a coisa flua, né? E assim, e também já tive situação de que não fluiu, né? De que não é possível fluir. Né? E aí, o que se pode fazer, né? Se pode, enfim, a vida também tem isso. E quando não flui, tá, pode ser parte minha, mas pode ser parte do outro também, que está agarrado, né? Que está muito apegado aos seus conceitos e tudo isso. Então, quando a gente vive, assim, experiências diversas, né? Digamos, diversas, pode passar de tudo, né? E aí, Glória, o que eu trago pessoalmente é que tudo isso, o que é o meu aprendizado e o que eu devo superar. O que é meu nessa história. E quanto mais eu faço isso, em todas as situações, mais eu consigo me relacionar melhor nessas experiências interculturais. Né? E que também acontecem aqui no Brasil, porque é muito diferente, né? Nessa pergunta que você traz, assim, de que eu abro um curso em que as pessoas vêm voluntariamente, né? Então elas vêm voluntariamente, pois já há aí uma vontade de aprender sobre isso, uma vontade voluntária, né? Que vamos ter as resistências, vamos ter tudo isso, mas a pessoa está disponível e o brasileiro é, de fato, muito disponível. Muito disponível, muito aberto a experimentar, digamos assim, né? Assim, a gente experimenta mesmo, e se tá bom a gente vai, e se não tá bom a gente muda, a gente tem essa flexibilidade, que é maravilhoso quando a gente pode relaxar nesse tipo de cultura. Mas também há lugares e contextos no Brasil que são muito fechados, né? Principalmente quando você é convidado a estar num grupo que não é voluntariamente, não estão ali voluntários, né? Quando eu for fazer consultoria em alguns contextos e algumas empresas, assim, nesse contexto, não necessariamente é tão fácil, porque é brasileiro. Né? Acho que não é. A gente não pode já considerar, porque é brasileiro, somos abertos. Às vezes não. Às vezes não. Então, queridas, Dani, Érica, é bom que a gente vai vendo as pessoas aparecendo aqui, né? Muito legal mesmo. Queridas. Olha só, Gente que eu não vejo há Lisandra, nossa tempos. conversa está tão boa, tanta coisa para a gente falar, mas o nosso tempo está se acabando. Ai, o tempo está acabando rápido. É uma pena, né? Mas assim, Lisandra, eu sei que você está oferecendo aí um treinamento agora em fevereiro. A gente podia dar uma palhinha assim, dizendo como é que dia que vai ser, como é que vai ser, como é que vocês pensaram, você e Mariana Nayumi vão oferecer um treinamento agora em fevereiro. Importante as pessoas saberem e ajudarem a divulgar. Ai, Fala um pouquinho ótimo. rapidamente sobre isso. Vamos. Então, a gente planejou, a Mariana Mayumi também foi uma aluna queridíssima, uma amiga. A Mari também tem experiências interculturais, fez aí o doutorado, a parte do doutorado dela na Austrália. Queridas, e a gente já vem trabalhando junto, trabalhei com ela num projeto de doutorado dela também, então a gente tem bastante afinidade. A proposta é fazer o curso introdutório no modelo online, assim, eu já trabalhava com online antes da pandemia, né, assim, trabalhava com grupos fora também, então a gente está aí alinhado nesse contexto. Vamos fazer em 8 aulas. Eu sei o dia que começa, tá, gente? Começa no dia 9 de fevereiro e vamos trabalhar aí alguns dias quinta e outros dias sábado. São 8 aulas ao total. Vamos fazer assim, temos um programa, sim, mas também no primeiro dia de encontro que a gente vai formatar
como que vão ser os projetos, porque a gente está falando de Dragon Dream em colaboração, então a gente vai fazer em colaboração com os participantes, né? Isso é importante. Então, vamos trabalhar os projetos, assim os cursos que eu dou do Dragon Dream são sempre prática e teoria, né? Prática e teoria. Então, a gente vai descobrir aí quais projetos vão ser feitos no primeiro dia, mas a gente integra de uma forma para ficar assim mais palpável o conhecimento, né? Então, vão ser ao longo desse mês, porque vai ser praticamente um mês e pouquinho, um mês e uma semana, né? A gente vai trabalhar um projeto, concluindo esse projeto. Tá? Isso é importante também. A gente termina o projeto durante o curso. Então é Ótimo, isso. muito Tá? bom. Vamos estar lá, eu e E Mari. aí, assim, Lisandra, e assim, o convite, então, porque nosso tempo está quase acabando, então, assim, o convite é que as pessoas possam entrar aí na rede Dragon Dream Brasil, tem o flyer desse curso, tem todas as informações, os dias certinhos, então, assim, o convite é que as pessoas também pudessem divulgar, né, Sim, entre seria seus ótimo. contatos, divulgar Sim. entre outras pessoas. Tenho certeza que o curso será um sucesso. E as Lisandra, vagas mas estão quase assim, acabando, que a gente botou aí um limite, tá, gente? Então, bora. E também tá. pode me Então, contactar no Instagram direto, se não achar, pode me mandando uma mensagem, estou disponível. E você vai fazer um legal, curso muito também, bom. né, Glória? Eu vi. Vou fazer um curso também online, agora em fevereiro, as datas são alternadas. Bem, tudo isso está lá Tá lá. aqui no Sim. Instagram da Rede Dragon Film Quem sabe a Brasil, né? gente interage, porque vai ser mais ou menos na Isso, mesma época. mais ou menos. Então, gente, olha só, nosso tempo está Tá. terminando, mas eu queria ainda ouvir as palavras finais aqui da Lisandra, para depois a gente conseguir salvar o vídeo e depois vai ficar disponível aí também, se vocês quiserem depois compartilhar, vai estar disponível aí no Instagram da rede Dragon Dream Brasil. Lisandra, então, assim, finalizando, fale para nós, deixe uma mensagem para essa turma toda que está nos assistindo hoje. Então, bem, puxando aí o tema da conversa de hoje, é que a gente esteja abertos, porque quando eu estou para a relação humana e que todos os contextos interculturais, culturais, extraculturais sejam de estar aberto ao aprendizado, ao que a gente fala tanto no Dragon Dream, né? Ao que eu não sei que não sei. Porque as experiências de relações humanas me levam a descobrir o que eu não sei que não sei. Então, é um convite a gente sempre estar aberto ao que eu não sei que não sei. Né? Que me chegue aí essa sabedoria. Então, desejo um Lindo. ótimo fim de Gratidão, semana, uma ótima Lisandra. semana para todos. Obrigada, Glória, por sustentar esse espaço. Gratidão, Lisandra, assim, uma conversa maravilhosa, assim, a gente poderia ficar aí o dia todo conversando, acho que a gente pode criar daí outras oportunidades para a gente conversar mais sobre isso, e assim, o nosso agradecimento também a todos vocês que participaram, e daí divulguem também essa entrevista para as pessoas que vocês conhecem, que têm interesse em Dragon Dream. Gratidão, um beijo a todos, um ótimo dia e muita esperança e saúde para todos vocês. Muita. Um beijo, Glória. Beijo a todos. Obrigada. Beijo.